bom dia aí, né? Eu aqui, 8/2/25, reflexão, executando, fazendo o que os professores pedem, seu sucesso será garantido, eu já falei isso. Turma, eu vim pensando na estrada sobre o resumo do capítulo 7 e 9, né? Porque a gente viu 8 no intervalo de conceitos fundamentais. Então vamos dar uma voltadinha aqui no capítulo 7, rapidinho, ó. Mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, os gregos tinham duas correntes na época, Leucipo e Demócrito, que achava que a matéria ia sendo dividida, ia chegar no infinito, não dá para dividir mais, que eles chamaram de átomo. Por exemplo, você quebrar um giz aqui, ó. Continua aí. Dá para fazer uma pausa, tá? Beleza. Ó, Leucipo e Demócrito acreditavam que você ia dividindo a matéria, tá? Ia chegar num ponto que você não conseguiria dividir mais, que eles chamam de átomo. Mas aí, outros gregos, como Platão e Aristóteles, na época, achou uma bobagem isso. Ridicularizava Leucipo e Demócrito, esse conceito do atomismo. Segundo Platão e Aristóteles, e outros também, eles eram muito influentes na época, né, gente? Aristóteles é discípulo de Platão, né? Platão discípulo de Sócrates, né? E Aristóteles discípulo de Platão. Então eles achavam o quê? Que a matéria podia ser dividida até o infinito. E quem estava certo até agora, nos dias de hoje? Leucipo, Demócrito ou Platão e Aristóteles, apesar de debochar deles? Platão e Aristóteles, a matéria pode ser dividida em muito, a gente não sabe para onde vai, beleza? E aí vem Dalton, pessoal, ó, atenção, Dalton em 1808. Só que aqui Dalton agora, já o conceito do modelo é científico, experiências, método científico, com Dalton. E não mudou muita coisa, ele fez coisas importantes, mas segundo Dalton, o átomo, por exemplo, continua maciço e indivisível, chamado bola de bilhar, como lá do Leucipo e Demócrito. Então não mudou muita coisa, mas ele fez outras experiências aí. Bom, 100 anos depois, olha aqui, Thomson descobre o elétron, a equipe dele, com ele descobre o elétron, tá? E essa descoberta do elétron, já eu mostro lá de cá. Então, meninos, foi chamado o pudim de passas, ou pudim de ameixas. Por exemplo, pudim de passas, massa positiva, e as ameixas seriam os elétrons, beleza? Tá bom? Tranquilo? Vamos passar de cá? Soltei. Aqui, ó, como é que Thomson fez? Dá para pegar aqui direitinho? Sim. Thomson passou raios catódicos aí um campo elétrico. Ó, campo elétrico aqui, ó, positivo e negativo. Passou os raios catódicos, esses raios foram desviados para o lado positivo do campo. Se esses raios foram desviados para o lado positivo, qual que é a carga desses raios? Qual que é a carga desses raios? Negativas, que são os elétrons, tá certo? Esse é o nome de elétron sugerido por Stoney. Em 1891, Stoney sugeriu o nome de elétron, e aí ele comprovou em 97 o nome de elétron, beleza? Tá? Vamos só um pouquinho aqui. Aqui, Rutherford, ó, 1911, meninos. Rutherford, 1911, ele demonstrou com experiência que o átomo tem um núcleo positivo e elétron em volta. Pessoal, pela física clássica, o que deveria acontecer? Uma carga positiva e uma negativa movimentando em volta dela. Elétron, essa carga negativa deveria perder energia, e por mover, perder energia, bum, se chocar com o núcleo, explodir. Aí o átomo não existiria. E nem nós, que tudo é forma de átomos, né? Mas isso não acontecia, o elétron ficava em volta do núcleo e o núcleo se aproximava nem afastava. Quem veio explicar isso? Tá? Ele deveria se aproximar. Quem veio explicar isso? Bohr veio explicar isso, isso não acontecia, tá? Lembrar que o núcleo tem prótons e nêutrons, só que os nêutrons foram descobertos em 1932, tá bom? Mas aqui já previu que não podia ter só carga positiva, concorda ou não? Não podia se tivesse só carga positiva, explodiria do mesmo jeito, né? Tá? Mas aí previu que devia haver uma partícula neutra e depois, 20 anos mais tarde, James Chadwick, descobre os nêutrons, beleza? Só que aí, pessoal, para falar de Bohr, né, eles vão usar a física quântica de Max Planck, tá? O que Planck fez em 1900? Planck, que a energia não se propaga de forma contínua, segundo Planck. A energia se propaga de forma de pacotinhos. Esse pacotinho se chama de quanto, né? Quanto de energia, no plural quanta, né? Que a gente vai falar que no caso da luz vai ser os fótons, tá certo? De Einstein, tá? Então, meninos, só para fazer uma pausa aqui, a gente vai precisar definir o que são ondas eletromagnéticas, tá certo? O que são ondas eletromagnéticas? Ondas, eletroondas, né? E essa palavra magnética vem da onde? Só para vocês sintonizarem, tá bom? Vamos fazer uma pausa? Turma, então a gente falou no finalzinho aqui do vídeo, né, da sequência do vídeo aí, do Bohr, né? Só que para falar de Bohr, né, como é que ele propôs a explicação de Rutherford,
Porque o Rutherford tinha lá a carga positiva no centro, no núcleo, né? E o elétron girando em volta. E aí como é que ia fazer? Esse elétron ia se aproximar da carga positiva e explodir. Não existiria o átomo, né? Isso não acontecia, não acontece, né? E aí, para explicar isso? Aí nós temos que definir então o que são ondas eletromagnéticas, tá certo? Presta bem atenção nessa palavra, pessoal, porque essa palavra magnético, magnetismo, vocês vão aprender em física, é uma confusão. E a melhor maneira de evitar confusão é saber o significado, a origem da palavra. Aí elimina o problema, certo? Então vamos lá. O que são ondas eletromagnéticas? De uma maneira bem técnica, ondas eletromagnéticas são o quê? São oscilações. São oscilações, que vão oscilar, por exemplo, ó, se eu tiver duas ondinhas aqui, igual no mar, por exemplo. Então são oscilações, água do mar. São oscilações, né? São oscilações nos seus campos elétrico e magnético. Vou falar já que é elétrico e magnético. Então, as ondas têm campo elétrico e magnético. Então, eles são perpendiculares entre si. Tá? Então, são oscilações entre os campos elétrico e magnético delas, tá certo? Tá? Perpendicularmente, perpendiculares entre si. E na direção da propagação dela, como se fosse uma onda de mar. Só que a onda do mar não é magnética, né? A onda do mar é mecânica, certo? O som que a gente emite, né? Tá certo? A onda do mar é mecânica, tá? A onda magnética está relacionada com o quê? Está relacionada com o aspecto magnético da coisa. Então, onde que sai isso? Magnético vem de magnésia, pessoal, tá? Escrevi aqui aonde, para na frente. Tá? Antes de falar de magnésio, vamos falar do campo elétrico, né? O que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma carga que sofre a ação de outras. Por exemplo, ó, o de Thomson, o modelo de Thomson. O que Thomson fez? Pegou os raios catódicos do tubo lá, olha aqui, Pedro, né? Os raios catódicos, colocou aqui o campo elétrico, cargas, né? E esses raios catódicos foram desviados para o lado positivo do campo elétrico, tá vendo? Se esses raios foram desviados para o lado positivo, eles são negativos. Então chamou de elétrico, como eu falei no vídeo um pouquinho anterior, tá joia? Então esse é o campo elétrico, é uma carga, ó, é carga que sofre influência de outras, percebe? Isso é campo elétrico de maneira simples, pra vocês entenderem, tá bom? Beleza, e campo magnético, pessoal? Campo magnético vai ter influência, ação de forças o quê? Magnéticas, né? Mas de onde sai essa palavra magnética? Isso vem de uma região da Grécia, né? Eu ainda tenho pesquisado até hoje que existe ainda essa região lá, tá? É a região de Magnésia. Tem até uma cidade chamada Magnésia, que é onde descobriram o quê? Descobriram mineral, pedra, com propriedade magnética, de ímã, né? Você imagina um cajado, você bateu num cajado assim andando, igual o povo antigo andava, né? 6 séculos antes de Cristo lá, Tales de Mileto, não é verdade? Né? Andando lá com o cajado dele, você bate numa rocha, tipo um ímã, gruda. Aí foi estudar a rocha e viu que a rocha tem propriedade magnética, tá? Aí deu o nome de magnetita. Devido a estar de magnésia, nome de magnetita. Então, é propriedade como ímã, de atrair ferro, né? É a magnetita, então é o tetróxido. Pegou aqui atrás? Pegou. Tetróxido de triferro, Fe3O4. No finalzinho, lá capítulo 15 ou 16, a gente vai ver isso no final do ano, se der, se Deus quiser, né? Então, a magnetita chama de magnetita, porque ela foi descoberta em magnésia, tá? Então a palavra magnético, magnetismo, tem origem disso, tá joia? Tem origem da descoberta de pedras, de minérios aí, tem essa propriedade de atrair o ferro, propriedade de ímã, vocês já viram, tá certo? Né? Então a palavra magnetismo, é tão linda, né? O magnetismo, né? Você tem um bom magnetismo, qual que é o teu bom magnetismo, né? Atrair coisas boas ou coisas ruins, né? Sei lá, né? No caso lá era atrair ferro, beleza? Então para terminar, fala do espectro agora, o que é o espectro? É o que vocês viram aquela hora lá, né? Então o espectro, tá certo, pessoal? Ele é a decomposição da luz. Você pega a luz branca, luz do sol, né? Qual que é o espectro dela? Aquelas cores que a gente viu, né? Aquelas cores que a gente viu, chamado de espectro contínuo, né? Que tem espectro contínuo e descontínuo. Como é que ele é contínuo? Que tem continuidade, que não tem falha, né? Se fosse descontínuo, tinha espaço, certo? É o que Bohr fez. Bohr trabalhou com hidrogênio, a hora que ele submeteu o espectro do hidrogênio lá, ó, obteve o espectro do hidrogênio, aí o espectro descontínuo, ele tem falhas. E a identidade dos átomos. Se você quiser saber se o ouro é falso ou não, tá? Você faz uma análise de espectroscopia. Aquece ele bastante e analisa o espectro dele. Vai dar a identidade dele, o DNA dele, como se fosse o nosso. Aí você compara com o ouro que, né, que possivelmente é falso, com o verdadeiro, as faixas não batem. O DNA não cola, tipo o nosso DNA, certo? Que é provar se o filho é do Mateus ou não. Faz o DNA, vai pegar o DNA dele, não vai bater, porque não é dele. Agora se bater, ele está ferrado, presta atenção, né? Tá certo? O metal é a mesma coisa, só que o metal é o espectro, cada um tem seu espectro. Espectro descontínuo, né? Que a gente vai falar depois, tá joia?
Beleza? Então, só para voltar ao espectro contínuo da luz branca, que é o arco-íris, né? Tá? Nós temos um Vlava-Ave. Quem que lembra do Vlava-Ave aí? Né? Vlava-Ave. Guarda isso aí, ó. Né? Mundo de Bícola, de 1992, esse programa entrou no ar. Então, assistia bastante, cara. Né? Vlava-Ave. Verde, laranja, amarelo. Vamos? Verde, laranja, amarelo. Verde. Azul. Anil. Violeta. Viu que legal? Ó. Vermelho, laranja, amarelo. Verde, azul, anil, violeta, né? E aí, nós vamos falar aqui do comprimento de onda, tá? Certo? Então, meus meninos, quanto menor o wavelength, né? O que é o wavelength? Onda, comprimento, né? Comprimento de onda, tá certo? Quanto menor o comprimento da onda, eu vou vir cá já, vai ajudar a filmar aqui, tá certo? Quanto menor esse comprimento de onda, quanto menor o comprimento da onda, você pode medir os dois vasos aqui embaixo, aqui em cima, tá certo? Menor esse comprimento de onda, tá certo? Se você colocar em movimento, maior vai ser a frequência. Maior vai ser a frequência e mais energia vai carregar, tá certo? Vamos simular isso? Faz uma pausa. Para vocês entenderem direitinho, né? O Fabrício explicou isso para vocês? Explicou? Então, acho que já facilitou, né? Então, olha só. Né? E vocês têm que lembrar que a onda eletromagnética, ela propaga tanto no espaço físico como no vácuo, né? Onda mecânica não. Onda mecânica do mar, né? Só no meio material, né? Já a onda eletromagnética propaga no material, né? Propagando no meio, no vácuo também, beleza? E aqui que vocês estão vendo, pessoal, o que é comprimento de onda? Ó, comprimento de onda, eu vou pegar aqui na mão do João, ó. Essa distância aqui, pessoal, nos dois picos, né? Crista, né? Crest, né? As duas cristas aqui, ó, essa distância aqui é o comprimento de onda. Ou aqui, né, no João com Pedro, ou aqui no Henrique, esse comprimento aqui, ou lá no Pedro, né? Então, ou distância de dois vales aqui embaixo, ó. Então, a distância de dois picos, ou distância de dois vales aqui embaixo. Depressões, perceberam? Esse é o comprimento de onda, né? Agora, o que eu quero que vocês enxerguem, tá? Quanto menor esse comprimento de onda, isso, segura bem mais próximo, isso. Quanto menor esse comprimento de onda, tá? Você vê que ela tem uma frequência maior, percebe? Depois a gente faz um movimento, ó. Quanto mais curto, quanto menor esse comprimento da onda, você percebe que a frequência dela é maior. Percebe isso? Deve carregar mais energia, beleza? Então, ó, tá, quanto menor o comprimento da onda, tá certo? Maior vai ser a frequência dela e vai carregar, portanto, mais energia. Os fótons, por exemplo, ele tem mais energia, né? E aí vai depender, os fótons de qual? Fótons azuis, fótons vermelhos, fótons verdes, assim por diante, tá? Agora tenta distanciar um pouquinho. Tenta distanciar um pouquinho para lá. Agora, ó, pra você ver, ó, se você for distanciando, ó, pega bem aqui, tá? Ó, aí o comprimento da onda já é maior, tá vendo? Então a frequência, são ciclos em cada segundo, né? Os ciclos por segundo, frequência. Então, você vê que a frequência para fazer isso, para fazer isso, já demora mais, perceberam ou não? Então volta então. Então repetindo, quanto menor o comprimento de onda, aqui ó, quanto menor o comprimento de onda, tá certo? Ó, maior frequência carrega mais energia a onda, beleza? Então, tá? Eu não podia simular isso. Agora, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, né? Segura aí, Pedro. Vamos ver se a gente consegue fazer. Você tem que ser no vídeo. Vem mais pra cá. Ó, pra você ver, ó. Aqui, ó. Você tá vendo? Ó. Estou simulando em comprimento muito grande, né? Agora, ó. Agora, ó, pra você ver, ó. Frequência, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai ver o comprimento da onda fica menor e a frequência dela aumenta, perceberam? Tá gastando muito mais energia, tá gastando. Concorda ou não concorda, galera? Deu pra perceber? Então não tem que decorar isso não. Só logo. Valeu, galera. Obrigadão.